Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui em mais uma live do QI Jurídico, juntamente com o ITJ. Hoje recebendo uma jovem advogada, mas não é uma jovem advogada qualquer, é uma jovem advogada atuante, é uma jovem advogada pioneira em várias atividades, uma jovem advogada que faz acontecer. E o que eu acho mais fantástico é aquela pessoa que fala, eu vim aqui para fazer diferença. Essa é a nossa convidada de hoje. Então, a nossa convidada de hoje, ela é pós-graduada em Direito Empresarial e Direito Médico, coordenadora, deixa eu ver aqui, porque é tanta coisa, gente, apesar de novinha, já faz tanta coisa, ela é coordenadora do Núcleo do Jovem Empreendedor da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Oeste, e coordenadora estadual do Jovem Advogado da OAB São Paulo. Nana Joy, e assim, né? Eu não consigo chamá-la de outra forma que não seja a Nana, o pai dela, que fez aniversário essa semana. Mano, beijo, 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 beijo. Chama de Nana, a família chama de Nana, não tem como não chamar de Nana. Nana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. Nossa, eu estou muito feliz com o seu convite. Eu gosto muito quando você me chama de Nana, porque, de fato, eu cresci assim, né? Eu tenho cliente que me chama de doutora Nana. É um negócio assim que já ficou, né? Já ficou como Nana. Obrigada pelo convite, Thaís, pelas suas palavras. Eu que sou sua fã, né? Você sabe que você é um exemplo para mim e espero um dia chegar a ser, assim como você, né, uma mulher, uma advogada referência, inteligentíssima e que é um exemplo, né, para nós, advogadas mulheres, com certeza. Ai, obrigada. Você é sempre muito fofa. Ela é suspeita, viu, gente? Não acredita, não. Acredita sim, acredita sim. Ô, Nana, é, hoje a nossa ideia de bate-papo das quintas-feiras é sempre falar dos desafios da advocacia. A gente sabe que até, se a gente for pegar, né, por exemplo, quando seu pai se formou, tinha menos advogados. Quando eu me formei, já tinha mais advogados que na época do seu pai, mas ainda tinha menos do que nós temos hoje, Sim. né? Então, a gente teve uma enxurrada de faculdade de direito, né? Então, hoje, segundo os índices, a gente tem mais faculdade de direito no Brasil do que o mundo No mundo, somado, né? exato. E isso faz com que todos os semestres novos advogados ou novas pessoas com pretensão de ser advogado estejam dentro do mercado. E é Sim. isso, né? Começar em meio a tanta gente, a tanta informação. Já tarde eu estava numa reunião, a pessoa falou assim: é tanta informação que a gente não sabe nem por onde começar, né? Isso é bom ou é ruim? Depende do ponto de vista, né? Eu acho que para quem entra agora, assim, fica perdidão, parece ruim. Mas para quem se recicla, para quem busca saber entender o mercado, isso é ótimo. Isso é ótimo porque assim eu percebo que a maioria dos advogados, eles ainda não acordaram para essa nova realidade. E o que você está falando é muito importante, Thaís, porque assim, em 2013, 12, 13, eu ainda não era sócia do meu pai, me formei em 2012. Mas eu ainda não era sócia do meu pai. E eu falava, pai, vamos digitalizar essa papelada imensa, né? 20 anos de escritório, vamos digitalizar o escritório? Meu pai falava, não, eu gosto do papel e tal. Óbvio, óbvio, né? Ele cresceu ali no meio do papel. Aí eu e meu pai, a gente tem um combinado. Mesmo antes da gente ser sócio, a gente tem um combinado. Os dois têm que concordar. Então, aí eu voltava no assunto algum tempo depois. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui, fiz meio que uma pesquisa e vi que a gente ia economizar dinheiro com papel, ia economizar dinheiro com
a impressora que a gente alugava, uma impressora super grande. E aí eu fui, pai, olha, a gente vai economizar, a gente vai ter uma economia de espaço e tal. Aí meu pai aos poucos foi aderindo, né? Foi Inclusive cedendo. foi cedendo, e na época até eu comprei um tablet para ele. Ele tem esse tablet até hoje, ele gosta muito. E ele ficava se achando, porque eu punha o processo no tablet e não tinha processo virtual ainda. E ele ia na audiência com o tablet, porque meu pai tinha aquele costume de pegar as pastas e ir para a audiência com a pasta, sabe? Então aí ele ia com o tablet, ele mostrava para o juiz, mostrava para o cliente, ele ficava se achando lá com o tablet. E ele gostava muito, então ele percebia que ele não carregava mais peso e tal, então isso começou a mudar. Até que ele foi mudando um pouco a mentalidade dele. A advocacia mudou muito de lá para cá. E veja, eu estou falando de 7, 8 anos, né? Então, assim, e o meu pai, ele é de uma época da máquina de escrever, mas você também, Eu né? fiz curso de datilografia. Tenho, Olha, tenho entre os meus diplomas lá o curso de datilografia e taquigrafia. super moderno, né? Pois é, mas Só tem um veja, detalhe, viu? Eu digito sem olhar, olha que linda! Gosto. graças à datilografia. Olha, você vê, né? Pelo menos você consegue usar alguma coisa, né, até hoje. E então, assim, é de fato uma ruptura. Eu e o meu pai, a gente fez assim várias mudanças no escritório durante esses anos. A gente teve que realmente se adaptar a essa nova realidade. É que nem dizer assim: ah, eu não gosto de fazer reunião online, eu só gosto de fazer reunião presencial. Ah, eu particularmente, eu gosto de fazer reunião presencial, você olhar a pessoa, né, e tal. Mas hoje, se você não faz uma reunião online porque você não gosta, desculpa, então você com dificuldade vai ter clientes, porque às vezes você vai fazer reunião, o cliente não pode sair de casa, um idoso, ainda com esse negócio de pandemia. Então, assim, vai dificultar que você consiga clientes. Então, assim, aquelas pessoas que elas se limitarem, se restringirem, por exemplo, não gosto de mídias sociais, desculpa, mas se você não está nas mídias sociais, você não está no mundo. Então, difícil. Hoje, o cartão de visita, que era antigamente o cartão, né, que você entregava, hoje são as mídias sociais. Então, Não, assim, e as pessoas elas muita vão coisa te mudou. pesquisar, é muito interessante, né? Que está sempre fazendo live, está sempre participando de Sim, evento, enfim. E uma vez eu fui, recente, isso no meio da pandemia, do ano passado, eu fui contratada por uma empresa. Quando eu fui fazer a reunião com a empresa, né, para eles me conhecerem e tal, eles já tinham fuçado tudo de mim na internet. Já tinham visto. Eu até brinquei, eu acho que vocês sabem mais de mim do que eu mesma. Mas isso é algo, porque se não tem nada seu, hoje já vê assim, alguma coisa acontece, você não faz nada. Olha que loucura, né? eu vou falar, eu tenho um preconceitozinho, já vou falar aqui, né, na internet, olha, eu falando de preconceito. Eu tenho um preconceitozinho, se a pessoa não tem mídias sociais, se a pessoa joga o nome na internet, não aparece minimamente um Facebook, eu já Tá fico, querendo nossa, esconder alguma coisa. tá querendo esconder alguma coisa. Aí tem, eu já tenho um preconceitozinho já. Minimamente o Facebook tem que ter, né? Alguma coisa que apareça, que tem que aparecer principalmente, ou no Jus Brasil, no escavador, no seu nome, não é possível. Tem que ter, é muito interessante, né? Como isso muda. E tem um outro lado, né? Falando do lado positivo, hoje você pode ser contratado, porque as pessoas, em especial na advocacia, elas são ainda regionalistas, né? Sim, Então, contratam um advogado da cidade, porque conhece um advogado da cidade, é, e aí até por uma questão de antes, né, de deslocamento, de você ter contato. Hoje a internet, esses mecanismos, né, que a gente vem usando cada vez mais, facilita, inclusive, para você ser contratado no Acre, sim, ainda mais com audiência virtual, que você não vai precisar nem ir lá, né? Então é exatamente. algo Eu já fui muito contratada legal. por um cara em Portugal. O processo foi tudo aqui, ele é um brasileiro que mora lá. Ele me achou na internet, ele me viu, ele viu um vídeo meu e ele me contratou. Ele não me conhece, ninguém me indicou ele.
Normalmente os meus clientes vêm por indicação, mas ninguém me indicou, ele jogou no Google, ele achou, acho que um artigo que eu escrevi, viu um vídeo meu, e ele entrou em contato comigo, contratou lá de Portugal. Então, Então, isso acontece também. é algo assim muito interessante, porque no começo da carreira, você ter cliente é difícil, não é? Ninguém te conhece, e ainda mais quando você. É interessante, né? Eu terminei a faculdade com 22 anos. Você terminou a faculdade com quantos anos? 22. Então, aí você tem cara de bebê, e direito tem aquela coisa tradicional, né? De falar, ai, a pessoa intelectual, com aquela cara de bebê Johnson. Então, É, até nisso eu acho que facilita também. Então, para você mostrar o seu conhecimento, né, para você interagir, porque eu acho que, é claro, você tem mais profissionais, mas também tem um lado, né? Você tem mais profissionais despreparados, não é mais ou menos assim? tem sim. Eu acho assim, Thaís, as mídias sociais são, de fato, o nosso cartão de visita, né? Então, é isso que você falou mesmo, porque o pessoal dá 20, 21, quem sabe que eu sou formada me dá 24, 25, eu tô com 31, né? Então eu tenho essa carinha de bebê mesmo. Ainda bem, né? Ainda bem, eu não ligo, não tem problema. Já sofri preconceito e tal, mas eu não ligo, tal. Até em audiência, né? Do juiz perguntar se eu sou estagiária, eu dou risada, falo, não, eu sou advogada, excelência. Ai, obrigado, sabe? Já até brinco, já até faço alguma coisa assim. Não levo Né, isso e às assim. vezes até o advogado da outra parte, né? Que também tem, Ah, de deixa eu te vez contar um. ajudar, acaba querendo botar terror, né? Gente, aqui já vai meu recado para a advocacia, tá? Gente, o ex-adverso, outro advogado, ele não é seu inimigo, tá? Sejam cordiais, sejam educados, sejam bacanas, não precisa fazer um pé de guerra, né? Às vezes os nossos clientes, eles estão em pé de guerra, mas a gente não. Eu já fiz muita amizade com o advogado ex-adverso, muita, sabe? Tem uns advogados que são legais pra caramba. Mas eu vou te contar uma que recentemente aconteceu comigo. Eu fui numa audiência, na verdade, essa audiência que ia fazer era o meu pai, mas meu pai estava com Covid. Então, eu tive que fazer audiência, né, para ele. Era uma audiência bem complexa, então a gente já tinha combinado que ele faria, até por ele ter mais experiência. Meu pai tem 40 anos de experiência, né? Eu tenho 12, né? Então, é uma diferença grande. E aí, meu pai não pôde ir. Ele ficou bem da Covid, mas ele ainda estava contaminando, né? Então, ele estava em casa. E aí, quando eu cheguei lá, o advogado da empresa, era uma reclamação trabalhista, o advogado da empresa, ele é conhecido aqui da nossa região. E ele me conheceu jovenzinha antes de entrar na faculdade em eventos assim, né, aqui da região, né. Já fazia muitos anos que eu não via, inclusive eu não reconheci, né, máscara, aquelas coisas, né, foi uma reunião, uma audiência presencial, e ele no meio antes da gente entrar na audiência, estava ele, a preposta, a outra advogada, a minha cliente, as testemunhas, e tal, e ele na frente de todo mundo falou assim para mim: "Ai, você se formou recentemente, né?", tentando assim, né, tipo me diminuir. Menosprezar, né? Menosprezar, tipo: "Ai, uma novinha aqui, gente". E aí eu Aham. falei: "Ah, recentemente eu me formei, faz 8 anos". É recente. Aí ele falou assim: "Ah, nossa, 8 anos, pensei que fizesse menos", ainda tentando, né, ainda rebaixar. E eu já logo falei assim: "Então, o doutor tem testemunha?", porque eu não tinha visto nenhuma testemunha, né. Aí ele Aham. gaguejou, falou que ia chegar a testemunha, não chegou até hoje a testemunha. Então eu já dei uma trucada ali, tipo: "Vamos conversar o que interessa". Então, assim, não precisa disso, gente, não precisa, sabe, tentar diminuir o outro para você ficar melhor, não tem isso, Não, e tem entendeu? outra, né? Que competência, quem é realmente competente não precisa menosprezar o Não outro, precisa. querer desestabilizar emocionalmente, né? Até Exato. porque a gente quer um pouquinho mais. A gente também já passou por isso, né? Eu lembro que eu Sem cheguei dúvida. até
um dos casos, assim, porque realmente tem coisas que nada substitui a prática, você colocar a mão na massa. E tem coisas, assim, até estratégicas que quando você não tem essa prática, realmente fica difícil, né. E até de fedelha eu fui chamada pelo advogado da parte Hum. contrária, que anos depois, anos, muitos anos depois, ele não lembrava mais de mim, obviamente, eu lecionei com ele na mesma instituição, e eu falo assim: "Olha, como é que pode, né, como a vida dá volta, Eu falo, como o mundo dá o mundo volta", né. capota, o mundo capota, com certeza. Então, é claro que, assim, é óbvio, que é aquela história, né, quem bate quem bate não lembra, Não mas quem lembra, apanha lembra, lembra. quem apanha lembra. E são coisas que, assim, eu fico pensando, né, é muito importante que o jovem advogado, não ache que essas situações, eh vai fazer diferença na vida dele, assim. Vai fazer diferença falar assim: "Não, eu posso, eu faço, eu aconteço independente da idade". É até interessante, o que a Nana falou, que o pai dela, o Celso Joia, com 40 anos de advocacia, teve que aprender que, algumas coisas mudaram, né. Então ela citou a questão da digitalização do processo, né. Então eu também digitalizei, hoje não tenho mais nada físico dentro do meu escritório. Isso ocupa um espaço, né, e espaço é dinheiro, Totalmente. né. As empresas estão vendo isso, assim, enormemente agora com a questão do home office, né. Muitas empresas aderiram e não vão voltar, não vai ter retorno, né, porque isso custa, né, essa questão da logística custa. E mesmo diante de tanta experiência, sempre tem coisa para a gente aprender, então a gente é sempre jovem aprendiz, né. Sempre, sempre. Não, e assim, eu costumo dizer, né, o meu pai, ele tem essa experiência, então ele traz toda essa bagagem, né, para a sociedade, e eu trago o novo, essas inovações. Eu e meu pai, a gente tem um imóvel, sede própria, e nós saímos do nosso imóvel para a gente ir para um coworking. E foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida, porque a gente começou a trabalhar de verdade, porque assim, eu falo que eu sou a gerentona do escritório, né. Então assim, queimou a lâmpada, tem que comprar produto de limpeza, tem que trocar o filtro, tem que revitalizar o piso, tem que pintar a parede. Então eu sempre deixei o escritório sempre nos trinques, né. Mas eu não conseguia trabalhar, não conseguia sentar, fazer uma petição, eu ficava o dia inteiro resolvendo pepinos, né. Quebrou a impressora, não sei o quê, acabou o toner. Então, quando a gente foi para um coworking, eu comecei a trabalhar, né, porque agora tem gente que faça isso, eu não deu um problema na internet, eu ligo lá e falo: "Oi Marlon, tudo bem? Então, a internet", pronto, entendeu, tá resolvido. Mas, além disso, a gente economizou um dinheiro, assim, cerca de R$ 8.000 por mês, a gente economiza. Então, assim, a gente realmente percebeu que para a gente servia, né, para a gente naquele momento. E olha, vou falar uma coisa para você, a gente fez isso sem saber de pandemia. Imagina com a pandemia, se a gente não tivesse no coworking, para a gente ia ser um baque, ia ser muito complicado. E não foi, porque a gente já estava no coworking já há 2 anos, então as coisas foram tranquilas para a gente começar a trabalhar em casa, para a gente migrar para o home office. O nosso sistema que a gente já estava implementando, já estava migrando para isso, para o home office. Então, assim, para o meu pai também foi bem complicado. Hoje ele não quer sair mais do home office. Hoje ele não sai mais, assim, ele vai para o escritório, assim, quando precisa, e ele tá gostando muito, ele gosta bastante. Inclusive ele tá aqui mandando, vários recadinhos, ele falou: Bebê Johnsons é bom", ele falou. Ele tá mandando recadinhos aqui que ele tá acompanhando a gente. Vai ser uma live sobre o meu pai hoje. É que, gente, olha, você que não conhece o pai da nossa convidada, ele é realmente uma pessoa muito do bem, né. E eu acho que, assim, é de pessoas como o Celso que a gente precisa.
Isso é muito legal. Então, não tem como a gente não falar dele, né? Não tem Mas foi como. Não, aniversariante. com certeza, foi aniversário dele essa semana, no dia 16. Mas eu falo, assim, eu tô falando bastante, né, do meu pai, porque são épocas diferentes, né? São advocacias diferentes, vamos dizer assim, mas a gente se dá muito bem. O meu pai, ele tá sempre muito aberto para me ouvir. E ele é muito curioso, ele é muito interessado. Então, assim, só se ele realmente não conseguiu fazer alguma coisa que ele me chama, fala, ó, tô com dificuldade aqui para peticionar e tal. Mas eu vejo que isso, o meu pai, ele é uma exceção. Ele é uma exceção. Eu sei de vários advogados veteranos que largaram a advocacia, porque realmente o peticionamento eletrônico. E olha, a gente tem processo em vários lugares do Brasil, e cada lugar tem um sistema. Então Gente, é de isso é deixar algo, isso maluco. é realmente É absurdo, né? Porque desesperador. Eu fui distribuir um tem processo no Rio de um Janeiro esses programa que não dias, conversa com o outro, com um não Adobe que é conversa. diferente do outro, que você tem que excluir. E é algo, é aquilo que a gente está falando. Você só vai saber na hora que você fizer, você pôr a mão na massa. Então, isso é muito. Às vezes as pessoas ficam falando, ai, mas eu tenho receio, tal. Se você não começar, você vai sempre ter receio, né? Tem que Porque ter se tudo coragem, não muda, adianta. né? Então a gente que Tudo muda. carregava processo de carrinho não tem mais isso, a facilidade até eu venho, inclusive, digitalizando os processos, tem muito processo físico ainda, então a gente vai fazendo aos poucos, né? Senão não dá. Mas para acabar com os processos físicos, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter outra pandemia, se vai fechar fórum, se não vai fechar, já não tem funcionário, É. né, trabalhando. Então, são coisas que a gente de fato tem que se adequar. Cada um tem um conhecimento, uma sabedoria diferente, né? Isso é muito legal. Exato. E eu acho que, assim, a gente define esse ingresso, assim, na advocacia, a gente define com, assim, coragem. Você precisa ter coragem, né? Então, eu não sei fazer trabalhista. Enfia a cara. Pega alguém que sabe, faz junto, sabe, estuda, se dedica, faz cursos, tem um monte de curso no ESA, olha eu puxando sardinha aqui para o ESA, né, que temos aqui uma diretora do ESA, mas porque o ESA é excelente, não é porque a Thaís está aqui, mas o ESA é incrível, tem cursos, assim, baratos, inclusive para o jovem advogado tem curso grátis, tá, de graça, Até de terceiro ano, né? até 3 anos de inscrição, Uhum. que são excelentes. Não precisa, porque o pessoal pensa assim: sair da faculdade já vou fazer uma pós. Calma, calma, calma. Vê o que você realmente gosta, faz uns cursos de extensão, vê qual é o tema que você quer se especializar. Tem tanta coisa que dá para fazer. E aí depois você faz a sua pós, você pensa direitinho, porque é um dinheiro investido, é um tempo investido, e às vezes você vai fazer uma pós que você nem vai usar, e lá na frente você vai descobrir que você gosta de outra coisa. Então, eu falo, se E arrisque. outra coisa, pesquise muito, sabe por quê, gente? A maior parte das pós-graduações que tem no mercado é só mais teoria. Então, assim, se você for falar, vai te acrescentar na sua carreira, eu falo como professor, não vai te acrescentar na sua carreira. Não, Então, vai te acrescentar para você ter um título lá, se você, né, quer ter um título, fantástico, mas saiba que você vai aprender mais teoria, né? Vai muito de foco. Ah, não, eu quero realmente me dedicar a essa parte de estudo, tal. Fantástico, mas às vezes a pessoa ela vai com o intuito de aumentar o conhecimento prático, chega lá na hora, não é nada daquilo que ela pensou. Então, essa coisa que a Nana nada. falou, pesquisa, né? Experimenta. As pessoas elas têm que ter menos medo de experimentar. Você não sabe se aquele doce é gostoso ou é ruim se você não experimentar. Não, e eu sou um caso assim vivo disso. Eu vou dar o meu exemplo. Eu me formei na faculdade e logo emendei uma pós-graduação. E um ano depois, né, que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação de Direito Empresarial. Eu fui a primeira aluna da sala, minha média final foi 9,5. Super me destaquei, tive notas boas, professores ótimos, mas foi só mais teoria, tá?
não aprendi nada na prática, mas como eu estagiei, comecei a estagiar com 17 anos, então prática eu tenho, né? Mas mesmo assim, eu não sei tudo, nunca vou saber, eu aprendo todos os dias. E essa pós de direito empresarial está no meu currículo, ok? Mas eu pouco a utilizo, pouquíssimo, tá? Agora, minha pós de direito da saúde, direito médico hospitalar, eu já uso mais, porque já foi uma pós um pouco mais pensada, eu percebi que eu tinha mais clientes envolvendo saúde, médicos, planos de saúde, etc. Então, aí foi uma pós mais pensada, realmente, que eu me dedico um pouco mais. Sei fazer outras coisas? Claro que eu sei, mas é uma coisa que eu tenho me dedicado a essa parte da saúde. Então, eu falo para todo mundo, tem muito jovem advogado acadêmico que me procura e fala: ai, como que eu escolho uma área? Então, eu falo: olha, testando. Primeiro, é óbvio, você deve ter afinidades com algumas áreas, né? Às vezes você gosta de civil, de penal, mas aí você tem que ver qual que você quer testar. Porque eu, por exemplo, eu nunca gostei de penal, então estava aí uma área que eu tinha certeza que eu não queria, então tirei da minha frente. Mas às vezes você fala, eu gosto de várias, então vai testando um pouco, vê como é que funciona, pega um caso, você não sabe fazer? Pega alguém que sabe, pega um caso aí de plano de saúde, faz comigo, me chama para fazer com você, eu te ensino. Não tem problema, eu ensino um monte de jovem advogada, eu tenho uma jovem advogada, ela sempre me pede umas dicas, eu passo para ela esses dias, ela me mandou até a sentença que ela ganhou o processo, ela estava feliz na vida, e assim, é super esperta a menina, viu? Passei as dicas assim, não passei modelo nem nada, só passei dica. Ela foi, fez e ganhou, super espertinha. Então, assim, você tem que meter as caras, né? Como a Thaís falou. Não dá para você ficar com medo, não dá para você se acovardar, assim como o Sobral Pinto disse, né, que o direito não é uma profissão para covardes. De fato, a gente tem que enfiar a cara e se arriscar mesmo. Você sabe que eu comecei a minha advocacia na área penal. Então, é Olha, até engraçado, porque eu advogo muito mais na área civil, empresarial, agora condominial, e não tenho súmula na área civil, e tenho súmula na área penal, mas advogava bastante na área penal, e hoje eu tenho uma visão, e quem vem me acompanhando sabe disso, que assim, é muito importante você ter uma noção sobre de tudo um pouco. Não é à toa que a gente estuda na faculdade de tudo um pouco, porque o direito o direito é um só, primeiro ponto, né? Mas as matérias, as disciplinas, as áreas, elas se entrelaçam, né? Então, se você não consegue ter uma visão abrangente sobre aquele fato, né? Sobre aquela situação, é, vai ter várias repercussões, pode ter várias repercussões em outras áreas, né? Então, quem exato. faz direito do trabalho sabe que hoje em dia, ainda mais de uns anos para cá, a parte de imposto vem pegando para caramba, o juiz oficia, né? Parte Então, de repente, até previdenciária, né? aquele, não vou fazer acordo. Às vezes o É, acordo é um baita de um tiro no pé, porque você não está fazendo o cálculo daquilo que o seu cliente vai pagar ou vai descontar é, dele, enfim, né? Quem faz sucessões, tem a questão também de impostos. Então, as áreas, elas acabam se entrelaçando, né? E a gente tem que ter, não é conhecer tudo, como a Nana falou, é impossível, né? Nem é, numa área impossível. específica não dá para conhecer tudo. É, Mas você ter uma noção exatamente para que, olha, eu não sei, essa parte não é a minha praia, mas você vai precisar de um advogado, você indicar um outro profissional que cuida dessa área, vamos trabalhar junto, né? Acho que falta muito isso, né? De falar, olha, meu, é. vem comigo, né? Olha, mas Vamos esse todos. é um dos pontos que eu até ia tocar, Thaís, porque assim, isso é uma coisa que eu vejo que hoje está mudando. E de fato, e tem que mudar mesmo. Eu até brinco, né? Eu falo, gente, se você não se atualizar, você vai ser atropelado, você vai ser tomado por essa nova advocacia. Isso é uma coisa que eu vejo que na época do Papi Soberano não tinha muito isso de parceria, de camaradagem,
né, dos advogados se unirem, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu não faço condomínio, a Thaís faz. Ô, Thaís, vamos fazer uma parceria, mandar para ela um caso, ou de repente fazer em conjunto. Não tinha isso. Eu não me lembro de ter visto meu pai fazendo isso, assim. Era uma coisa muito individual, sabe? Era sempre um trabalho solo. Dificilmente o advogado tinha outros amigos advogados, colegas advogados. Sempre, por exemplo, você está num evento assim, o outro fala que é advogado, já olha assim, com uma cara, né? Hoje eu já vejo com outros olhos, e inclusive isso é uma coisa que eu falo muito lá nas minhas mídias sociais, tanto no meu canal no YouTube quanto no Instagram, que eu posto bastante conteúdo. Eu falo, gente, não é para brigar, é para vocês fazerem amizade. E eu sou dessa, se eu tô num lugar. Antes eu até mentia, eu falava que eu não era advogada porque eu não queria que ninguém ficasse fazendo pergunta no meio da festa. Mas hoje, se eu vejo que tem algum advogado, eu vou até o colega, eu me apresento, eu falo, que hora que você trabalha, já faço parceria, já faço amizade. Isso é uma coisa que vem mudando bastante, né? Então, o pessoal tem desenvolvido parcerias, e parcerias é tão positivo, porque você desenvolve trabalhos e não deixa de ganhar, porque você indicou lá para o amigo que é penal, né? Ou pegou um caso penal. Aí você combina um percentual, ele te repassa o percentual, você não deixa de ganhar. Não fica aquele negócio tipo, eu tenho que ser clínico geral, tenho que fazer tudo. Não, você não tem que fazer tudo, você tem que fazer parceria. Então, eu acho super positivo. Não sei se você trabalha com parceria, Thaís, qual a sua experiência em relação a Muito, isso, mas eu percebo que hoje o pessoal está mais aberto para fazer parceria também. muito. A gente, até porque, assim, você não, a gente só tem dois braços, né? Eu acho que Deus Ó, faz tudo muito perfeito. Esses braços não são para agarrar o mundo, é para agarrar o próximo, né? exatamente, fazer uma Então, eu acho que corrente. é muito legal, porque você, é o que você falou, você não deixa de ganhar, né? E eu acredito muito que a gente recebe muito aquilo que a gente dá. Então, é assim, Exato. você prosperando sem nem imaginar. Então, às vezes as pessoas falam, as leis da prosperidade, né, aquela coisa, não, vou ler porque Uhum. eu preciso aprender a ganhar dinheiro, preciso aprender a gostar de dinheiro, enfim, né? O que acontece, eu acho que assim, a partir do momento que você tem a iniciativa de fazer as coisas rodarem, não deixa a coisa parada na sua vida. Deixa a coisa fluir. Então, chegou, vamos fazer, vamos acontecer, não fala não. O que eu vejo é que às vezes as pessoas elas não estão disponíveis, elas têm um não em primeiro lugar, né? Então, aprenda a dizer sim, aprenda a abrir os braços e receber, porque às vezes a gente também não sabe receber o que a vida tem para nos dar, né? Exatamente. Eu costumo dizer, né, que tem gente que fala assim: "Ai, mas eu não sei, não confio para fazer parceria". Então eu costumo dizer assim: "Olha, vai, conheça a pessoa para você fazer parceria", porque assim, a maioria dos advogados são bons. Um ou outro aí são meio estranhos, aí você não precisa fazer parceria com eles. Mas eu acho que como tudo na vida, né, mas não deixe de você fazer parceria, de você ser solidário, você ajudar o amigo, né. Eu tenho certeza que quanto mais solidário você for, quanto mais você souber dividir, mais você vai multiplicar. Eu entendo isso como uma sementinha, né, que a gente planta, que a gente investe. E aí essa sementinha ela cresce e tudo que a gente plantar, a gente vai colher. E às vezes, se você plantar mesquinharia, você vai colher mesquinharia. Ah, não vou passar esse cliente porque ele é muito bom, vou passar para o fulano. Ou às vezes você pega para fazer um negócio que você não sabe fazer, não faz Tiro no direito, pé, né? tira no Aí você pé, vai traz perder o prejuízo. cliente. Traz prejuízo para o cliente, traz prejuízo para o seu escritório, e às vezes era uma coisa tão besta que você podia ter indicado um colega, podia ter ganhado junto, né? Ter feito um bom trabalho, porque eu não sei você, Thaís, mas lá no meu escritório, 90% dos meus clientes são indicação. Então, são de Sim, clientes com que certeza. gostaram ou pessoas que me conhecem. E o que também eu já vou puxar aqui para um outro ponto também, que eu acho muito interessante, as pessoas me perguntam muito, é essa exposição nas mídias sociais. Eu posto quase todos os dias, quase todos, praticamente. Nos stories eu posto todo dia.
tá? Mas de post mesmo, vídeo no YouTube eu faço uma vez por semana, eu faço conteúdo para advogado, né? Mas nos stories eu posto todos os dias. E o fato de eu ter essa exposição, as pessoas sempre lembram de mim. Então, quando elas têm algum problema, quando elas têm alguma situação, a primeira pessoa que elas pensam sou eu. E esse é o seu objetivo, você precisa fazer isso. Mesmo que você não poste conteúdo todos os dias, mas posta uma frase, posta um pouco de você, um pouco da sua vida, um pouco de você trabalhando, porque a primeira pessoa que a pessoa tem que lembrar é você. E olha, o que vem de gente e fala assim: nossa, eu pensei em você agora, porque eu tô com um problema assim, assim, assado. E às vezes nem é da minha competência, sei lá, é previdenciário que eu não faço, mas eu tenho um parceiro. Opa, deixa eu indicar aqui para o meu parceiro. E aí já indico para o meu parceiro, não deixo de ganhar. Então, assim, as pessoas elas vêm direto a mim. Então, essa é uma grande sacada que eu deixo aqui a dica para vocês que estão nos assistindo aqui. Poste com mais frequência, esteja presente, as pessoas precisam lembrar. Quem não é visto não é lembrado? Exatamente, só que nas mídias sociais, que hoje é um pouco mais difícil da gente ir em eventos e tal, né? Mas vai nas mídias sociais, vai em palestras, em qualquer. Tem grupos aqui no Facebook, tem diversas coisas que dá para você se enfiar aí e conhecer gente. Ó, para você ter uma ideia, ontem eu entrei num grupo, anteontem, uma menina que é do Amazonas, não conheço, ela me segue. Ela tá num grupo em comum comigo, que tem um pessoal do Rio de Janeiro, sei lá. Gente, eu fui entrando nos grupos, assim, as pessoas foram me colocando, né? Ela me chamou no privado e falou assim: olha, eu tenho um grupo de estudos assim, assim, assado, com jovens advogados e acadêmicos. Posso te colocar lá? Porque o seu conteúdo é tão legal e tal. Eu falei, pode. Ela já me colocou, já fiz mais amizades e tal. E assim a gente vai crescendo junto. Esses dias aí fizeram lá uma pergunta, eu fui, respondi. Então, um ajuda o outro, entendeu? E se eles precisarem de alguma coisa aqui, eu estou à disposição, e se eu precisar de alguma coisa lá, estou à disposição. Então, a advocacia realmente é como a Thaís falou, tem que dar a mão. Quando a gente dá a mão, quando a gente é solidário, a gente, na verdade, não só se ajuda, né? A gente ajuda toda a nossa classe, né, da advocacia a se unir, porque eu sou pró-advocacia. Eu acho que a gente tem que se unir, a gente tem que se fortalecer mesmo, porque infelizmente a nossa classe não é unida, um mete o pau no outro e não pode. É uma coisa que eu ensino muito jovem advogado, a gente tem que se unir e um ajudar o outro. E é interessante nessa coisa de você, dar e as pessoas falam: "Ai, mas eu vou precisar fazer grandes elaborações". Não, você tem que dar aquilo que você tem para dar, né, seja você, porque, eu sempre falo, às vezes as pessoas elas falam: "Ai, não, porque tem que ser de um jeito, tem que ser do outro". Não, tem que ser você, exclusivamente você. Porque, por mais que seja, ninguém consegue, mentir o tempo inteiro. A mentira não. E aí, se você quer inventar um personagem, uma hora esse personagem ou ele vai ficar maior que você e não vai ser você, né, ou ele vai Exato. cair e você vai junto. Então, é muito importante que você seja você, que você, eh as pessoas são muito diferentes. E eu acho que isso é muito legal. Muito legal porque, cada um tem algo para dar de diferente. Então, seja o atendimento, seja a própria, captação, de você ter essa questão de conversar com o cliente, poder extrair do cliente, ou até fazer a peça. Então, cada um tem uma forma diferente, é até interessante, porque lá no meu escritório tem outras pessoas que trabalham comigo, né. E tem uma advogada que está comigo há mais de 10 anos, e ela fala assim: "Eu sei exatamente quando foi você que escreveu". Por quê? Você escreve do seu jeito, né. Então você tem que ter a sua personalidade. Eu acho que a advocacia é muito isso, Sim. né, você ter a sua personalidade. Então, até acho muito legal, a Nana poderia ser falar: "Não, eu tenho que seguir exatamente com as coisas que meu pai faz", né. E ela vem colocando a personalidade dela, né.
distanciada, inclusive, do próprio pai. Então, isso é muito legal. Então, é uma dica de seja você, tenha a sua personalidade, a sua cara, o seu serviço tem que ser a sua cara, o seu atendimento tem que ser a sua cara, né? Com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, que quem nos dera só ter qualidade, estava ótimo. Não, eu achei muito legal você falar isso, Thaís, porque, assim, o meu pai, ele é um pouco mais sério, né? Eu já sou mais brincalhona. E o meu pai, ele às vezes ele fala assim para mim, você tem que ser um pouco mais séria. Às vezes ele fala, mas pouco. Tipo, meu pai, ele nunca tentou me tolir, né? Quem conhece meu canal no YouTube sabe que eu faço graça lá. Eu falo sobre conteúdo jurídico, mas de uma forma divertida, de uma forma engraçada. Às vezes eu imito um paqueiro, eu até criei uma personagem que é a doutora Lupita, que ela sempre se dá mal nos vídeos e tal. O pessoal tem muita empatia, o pessoal gosta muito da doutora Lupita. E eu até brinco com meu pai, eu falo, pai, você tem vergonha de mim? Sem vergonha dos meus vídeos, né? E meu pai, ele fala, não, imagina, meu pai, que ele sabe que aquilo sou eu. Ele sabe que sou eu não tô... Tem gente até que fala, que legal esse personagem que você criou. Sou eu, não é um personagem. Então, assim, de fato, muito embora eu e meu pai, a gente trabalhe junto e tal, e nós somos parecidos, nós temos uma personalidade parecida, mas eu sou eu e meu pai é meu pai. E a gente sabe diferenciar muito isso, porque às vezes tem cliente que prefere ser atendido por ele, e tem cliente antigo do meu pai que prefere ser atendido por mim. E a gente não fica chateado, sabe? Não fico tipo, é só porque ele é homem, porque gente, tem cliente que prefere ser atendido por um homem mais velho, com experiência. E eu não fico afetadinha, tá? Não fico. Eu falo, que bom que a gente identificou o perfil do cliente e a gente tem uma pessoa para atender. Porque assim também os velhinhos, eles me amam. Porque eu falo um pouco mais devagar, meu pai às vezes usa uma linguagem um pouco mais técnica, tal, que é dele, é do meu pai isso. Então às vezes os velhinhos preferem falar comigo. E meu pai também não fica chateado, tipo, não quer conversar comigo. Então assim, a gente tem um tato muito interessante com o público. Meu pai às vezes identifica, ele fala, peraí, vou chamar minha filha. Ele me chama e a gente resolve, entendeu? Não tem mimimi, não tem não quer falar comigo, prefere que seja homem, prefere que seja. Lá no escritório, quem manda é o cliente, entendeu? Se o cliente quer o homem, peraí que a gente chama, tem um monte de homem lá, pô, a gente chama, não tem problema. Então, isso é uma coisa que também eu falo para o jovem advogado que muitas vezes está trabalhando sozinho. E ele não tem isso, né? Então, não tem como ele identificar ali. Por isso que eu falo das parcerias, né? Faz parceria. De repente, você identificou ali, você está tendo dificuldade com aquele cliente, sei lá, dá uma tateada, vê o que ele quer uma pessoa mais experiente. Faz parceria com um veterano aí. Eu acho que tem um monte de veterano precisando de cliente e vai gostar, vai querer fazer junto, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, até de a gente estar falando, porque a pandemia ela acabou também tirando trabalho de pessoas que já estavam organizadas em um determinado esquema, por exemplo. Então, conheço muitos advogados que só faziam audiências. Então, ele se especializou, é fera em fazer audiência. Eu vou ser bem sincera, eu nunca gostei muito de fazer audiência, porque eu sou muito agitada, aí tinha que ficar lá esperando, e eu sempre achei muito desrespeito, a gente tem que ficar lá esperando. Mas, e aí, essas pessoas, por um bom período, não tiveram trabalho nenhum, e agora quase não tem trabalho, porque o advogado não precisa se deslocar, a questão das audiências virtuais, e essas pessoas não estão tendo que se ressignificar. Aí o que acontece? De repente, o jovem advogado tem lá o cliente, mas o jovem advogado não tem essa experiência de fazer audiência, Perfeito. né? Porque existem alguns gaps lá que você tem que, tá ligado na hora que você está fazendo audiência. Lá, uma coisa fantástica, vamos se unir, né? Então, é melhor cada um ganhar um pouquinho do que ninguém ganhar nada, né? Com certeza. E tem audiencista que, assim, é fera. Eu tenho uns jovens advogados que são audiencista nos grupinhos aqui. Gente, tem um menino,
eu vou até falar o nome dele porque ele é maravilhoso, ele chama Thiago Barbosa. Sabe tudo, ele sabe tudo. E às vezes tem gente que vem me procurar, oh, você conhece alguém assim assado? Eu indico. Eu indico porque realmente são pessoas com bastante qualidade. Assim também como tem advogados que às vezes não gostam de audiência, não tem tanta experiência, mas escrevem maravilhosamente bem. Então eu acho que cada um na sua. Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui, que eu estou vendo aqui os comentários. Você conhece Rogério Arcuri? Conheço, Rogério, Dalvina, Eu um não grande conheço o beijo para Rogério, mas você. ele fez um elogio aqui para mim, eu gostaria de agradecer. Ele falou assim, ó, é difícil uma advogada tão jovem, com uma sabedoria tão grande e com exemplos sensatos. Rogério, olha, um abraço para você, tá? Um beijo no seu coração. Fiquei muito feliz com o seu elogio. Eu fico feliz porque, assim, de fato, assim, tudo isso que eu falo, estou falando aqui, eu falo para os jovens advogados, eu acho que a gente tem que disseminar mesmo, que é uma cultura do bem, é uma cultura de cooperativismo, né, de um ajudar o outro. E também te convido para você se inscrever lá no meu canal no YouTube, que chama Doutora Joia, que é o meu sobrenome, Gioia, né? E aí Um G você me de acompanhar, gato. um G de gato, para você me acompanhar. Nossa, fiquei muito feliz com o seu comentário, Rogério, que gracinha. E aí, então, são algumas coisas que acho que são bem interessantes, né, de a gente começar. Não é algo fácil mesmo, né? Você começar, e às vezes sozinho, é muito, muito complicado, né? Mas o fato de ser complicado não quer dizer que você deva desistir, né? Certo. Então, eu sempre falo, às vezes as pessoas elas confundem insistência com persistência. Então, insistência é aquela coisa, ah, não, eu quero aquela coisa e você não sabe nem por que você quer aquilo. Aí você insiste, quebra a cara, insiste, quebra a cara, insiste, quebra a cara, insiste, quebra a cara. Persistência é você ter ciência do porquê você quer aquilo, né? Então, e criar passos, né? Então, não deu certo dessa forma, ressignifica, né? Até a gente é que nem, eu acho que qualquer coisa, a pessoa que faz um bolo da primeira vez não deu certo, ah, não vou fazer bolo nunca mais. Eu sou mais ou menos, que eu sou péssima cozinheira, né? Mas, mas você tenta, né? É muito importante você. Ah, mas precisa lá da receita. Precisa da receita. Às vezes, a gente precisa da receita. E essa receita na advocacia, não basta você pegar e falar, ah, vou seguir manuais, eu vou baixar modelo na internet. Se você está É. pensando em baixar modelo pela internet, pegar manual e não ter a sua cara, qualquer programinha de computador substitui você. Então, mais uma vez, tem que ter a sua cara, tem que ter A a sua sua personalidade. personalidade, né? Exatamente. Eu também, olha, eu acho isso total positivo, Thaís. Estou gostando muito de você falar isso. Tem muito jovem advogado que me segue, né? E às vezes, esses dias vieram três, você acredita? Numa semana só, três me perguntarem, porque lá no, tanto no YouTube quanto no Instagram, como eu faço conteúdo pro advogado, tá? Eu conto piada, eu faço uma coisa um pouco mais leve, não é para o cliente, tá? Eu tenho um Instagram que é para cliente, eu tenho um Instagram que é para o jovem advogado. Eu até brinco lá, eu até falo, se você é meu cliente, pode sair daqui que esse Instagram não é para você. Até brinco nos stories lá. E aí os jovens advogados vieram me perguntar. Eu gosto muito do jeito que você faz seu Instagram, posso fazer um assim? Eu falo, pode, se não for para o cliente, né? Porque às vezes você vai falar alguma coisa, vai fazer, então não faz muito sentido. Mas sempre fazer, independentemente, né? Você vai escolher o seu público, o seu nicho, isso é uma coisa que eu falo muito lá também. Mas independentemente disso, você não pode tirar a sua personalidade. Você tem que imprimir sua personalidade em tudo que você for fazer, né? E você pode pegar dicas, pode pegar, claro, traços, né, de outras pessoas como inspiração, mas é claro que se inspirar na professora Thaís Jurema, que é maravilhosa, Ah, claro, faça isso, mulherada. Mas assim, coloque
Você vai dar aquela aula lá que a Thaís Jurema dá de direito civil, é o mesmo tema, só que você vai colocar a sua personalidade, o seu jeito, você não vai ficar copiando ela, né? Vai escrever aquela petição, aquele recurso do seu jeito, sempre colocar a sua personalidade. Você não precisa ser engraçado, né? Eu faço os meus, porque eu sou assim. Eu sou assim, tipo, eu fico fazendo piada aqui em casa. O meu pai, às vezes, eu dou até risada, que ele parece que ele espera que eu Menos, fale alguma. Nana, menos. Não, é engraçado, ele espera, assim, eu olho assim para ele, parece que ele espera que eu vá falar alguma coisa engraçada, alguma coisa divertida. Quando eu tô ruim, assim, sei lá, se eu tô passando mal e tal, meu pai fica até chateado que eu não fico engraçado. Mas isso é uma coisa E minha. assim, a única coisa, né, como a Nana falou, isso é muito importante. Você, as pessoas, nossa imagem é uma série de fatores, né? Então, assim, você conhecer as pessoas, você conhece o que as pessoas deixam que que você saiba dessas pessoas, né? Então, o que que você quer mostrar que você tem de bom para as outras pessoas? Que imagem você quer passar para as outras pessoas? Isso é muito importante. Então, assim, é claro que você não vai ficar postando foto pelado, né? Vai queimar o seu filme como também vai É. ser bloqueado, né? Hoje em dia, Ou você as pode próprias redes ganhar, sociais bloqueiam, ou vai né? ganhar outro tipos de fãs, né? Que não é É, desejável, depende do né? Tem foco de que você tudo. quer Exato. atingir, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo com o deputado, né? Não quero entrar em polêmica, mas do mesmo jeito que tem muita gente falando mal, tem muita gente defendendo o cara e fala assim, meu, eu acredito no cara porque ele está indo contra o STF. Então, assim, realmente a gente tem que tomar um cuidado, mas depende daquilo que qual é o objetivo que você pretende ter, né? Como é que você quer que as pessoas te vejam. Então, assim, não estou aqui entrando no mérito se ele está certo, se ele está errado, mas dentro da cabeça dele, dos objetivos dele, ele acha que ele está lá falando aquilo que um monte de gente quer dizer. Então, assim, é algo que. Só que também tem um outro lado, porque também tem uma repercussão negativa, né? Então, você também tem que saber lidar com isso. Então, qual é a imagem que você quer passar? O que que você tem de bom? E assim, todo mundo tem um monte de coisa boa. Seja jovem, seja velho, seja mais ou menos, né? Tem um monte de coisa boa. E todas as vezes que a gente vai colocando cada vez mais as coisas boas para fora, dividindo coisas boas, você vai ver que mais coisas boas vão acontecer na sua vida. E assim, não é, ai, balela, não. Testa, gente. Testa, você vai ver que dá certo. Com certeza, com certeza. E assim, uma coisa que eu também sempre ensino para os jovens advogados, quando forem fazer a sua página de advogado, você vai postar os conteúdos, cuidado com seus posicionamentos, né? Que é o que a Thaís também falou aqui, para você não polemizar, né? Eu acho que nós, como advogados, a gente tem que instruir e não Tem que ter bom polarizar. senso. É. É, porque às Mas que tem que ter respeito, né, Nana? respeito, Porque porque assim, assim, às vezes você vai trazer um tema que é polêmico, você vai falar de aborto, sei lá, e aí você vai se posicionar, ou então pega um assunto da mídia aí que tá tchananã, como a Thaís falou, e aí você vai lá e fala o que você acha. Às vezes não é interessante você fazer isso. Agora, você trazer um parecer jurídico, uma coisa fundamentada, ok, né? Então, porque eu vejo que as mídias, elas dão voz para as pessoas, né? Mas às vezes as pessoas não sabem utilizar corretamente essa voz. E aí as mídias ficaram assim, uma briga, né? Você entra lá, é um xingando um que xinga o outro, e aí vira essa cultura do cancelamento, né? Porque as pessoas não podem suportar
que o outro tem uma opinião diversa. Então, assim, tente não polemizar, nem polarizar as coisas, traga sempre conteúdos de uma forma fundamentada, de uma forma a abrir também para que outras pessoas digam também de uma outra forma. Isso é uma coisa que eu também sempre oriento. Então, é aquela história de você incitar a reflexão, não a oposição. Perfeito. Então, é assim, até, tem gente que fala: "Não, você tem que pensar exatamente igual a mim". Eu vejo, por exemplo, estava hoje, eu tenho filhos adolescentes que, sinceramente, têm uma evolução muito maior que a minha. Então, para mim, lá a cabeleira do Zezé era uma coisa normal. Os meus filhos acham um absurdo, né. Então, assim, mas acham um absurdo? Não, eles entendem que, eu escuto a cabeleira, mas não tem nada pejorativo, né. Mas é muito interessante que a gente também tem que aprender. Outro dia, Nana, eu tinha ido na padaria com a minha filha, e aí passou um cara e buzinou, né. Aí passou um cara e buzinou e minha filha assim: "Gente, que absurdo", né. Aí eu falei assim: deixa ele, problema dele, deixa ele buzinar para quem ele quiser, né". Aí ela: "Não, isso é falta de respeito". Depois eu fiquei pensando, né, minha filha de 14 anos, né, eu parei para refletir sobre o que ela falou. Falei assim: "Realmente, para que que ele vai ficar buzinando? Que coisa mais incômoda, sem necessidade", né. Então, é muito importante a gente parar para refletir, né, porque às vezes a gente se fecha numa opinião, de repente a gente não abre os olhos para outras coisas. Então, e eu acho que esse papel também na hora que você fala de a gente colocar as coisas na mídia, de vez você ficar querendo que a pessoa empurrar a sua opinião, faça a pessoa refletir. Mostre os fundamentos do que é aquilo que você acha, porque você acredita naquilo, né. Então faça a pessoa refletir. É muito mais gostoso, você vai ter menos problema, né, e de alguma forma você vai estar passando o seu recado, né. Então até nisso tem que tomar Sim, bastante cuidado, né. Até com porque você pensou, você vai pegar um cliente que pensa diferente, ele vai falar: "Não quero mais saber de você, porque tá assim". exatamente. E também não interessa se o cliente ele é a favor do aborto ou não, enfim, às vezes você está lidando ali com uma coisa que não tem nada a ver com isso. Eu tenho um cliente que ele é super radical, né, ele sempre foi muito radical, agora ele troquei um WhatsApp com ele essa semana, ele está muito doente, né, e ele está com oxigênio. Ele tem problemas, tá com problemas pulmonares, e no áudio ele estava perguntando como que eu estava, como que estava meu pai, que ele é um cliente bem antigo, e ele falou: "Ai, sabe, eu tô aqui, mas eu não tenho o que reclamar, porque eu estou, colhendo tudo aquilo que eu plantei", que ele fumou durante muitos anos, né, e ele falou assim: "Eu fui uma pessoa muito radical, fui uma pessoa muito agressiva, muito então agora você vê, né, ele teve que chegar nessa situação para de repente Abre os perceber olhos. que ele foi uma pessoa que impunha, né, o que ele pensava, ele não então eu espero que vocês que estão nos ouvindo, né, isso serve para mim também, não esperem, né, tudo isso para perceber que, a gente tem que ouvir as pessoas, né, e não precisar empurrar o que a gente acha, nem impor, né, o que a gente acha. A gente tem que viver, mesmo sabendo que a outra pessoa diverge, a gente viver em harmonia, né, isso faz parte. Respeito, né, gente. Então olha É. só, se a gente for pensar, a gente passou aqui, quase uma hora falando de uma coisa muito importante, sem a gente combinar, porque a gente não combina nada aqui, quem acompanha as lives sabe. A gente ficou falando de respeito, respeito por você em primeiro lugar, por quem você é, por aquilo que você gosta, por aquilo que você se sente bem, respeito pelo outro, né. Então, isso é muito importante, né. Então, quando a gente fala de carreira,
né, de identificar, e aí até desses problemas que a gente vai encontrar mesmo, né, a gente vai encontrar gente legal e gente chata em qualquer lugar, né. Então, advogado legal, advogado chato, juiz chato, juiz super legal, que você fala: "Nossa, né, a pessoa estava inspirada por Deus". Tem outros que fala: "Não, está inspirado por outra pessoa, outra coisa lá", né. Promotor legal, promotor chato, delegado legal, delegado chato, então, isso é do ser humano, né. Então, a gente tem que aprender essa questão de respeitar, né, e, em especial, respeitar a gente mesmo, né, porque as pessoas também ultrapassam os nossos limites quando a gente deixa, né. Com certeza. Isso é muito importante. Então, assim, não é que, você vai sair como galinho de briga, né, que também tem esse outro detalhe. A gente que é do É. direito, a gente não acha que a gente é filho do dono, a gente se acha o dono e ainda se bobear, o dono do dono. A gente tem Difícil, né? esse detalhezinho básico, né. Eu falo assim: "Ah, não é que a gente pensa, a gente tem certeza". Mas isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque, você querer impingir o seu jeito de ser, a sua vontade, a goela abaixo, pode te dar, eh, muita dor no calcanhar, né. Sim. Então é algo que, assim, você tem que tomar cuidado, não imagine: "Ai, não, porque eu sou formado em direito", porque você é ser humano como qualquer outra pessoa, né, e a gente está aqui para aprender um monte de coisas, tem gente que sabe umas coisas, tem outras que, sabem outras pessoas que sabem outras, então isso é muito legal de a gente estar sempre trocando, né, tá sempre aprendendo, tá sempre respeitando o outro, né, Com para que a gente certeza. E possa você conviver sabe, melhor. Thaís, vou falar, uma coisa que também sempre me faz, melhor, assim, né. Lidar com o público, lidar com as pessoas é difícil, porque as pessoas são diferentes, né, e então a gente tem dificuldade. E na Bíblia diz que não tem virtude nenhuma você amar aqueles que te amam. Então, assim, eu gostar de você, Thaís, não tem virtude nenhuma, porque você gosta de mim, a gente tem afinidade, uma gosta da outra. Agora você gostar, você amar aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que não pensa como você, aquele delegado nervoso lá, aí sim tem virtude. Então isso é uma coisa que eu sempre paro para pensar também, porque eu também tenho meus problemas, sabe, Thaís? E a gente também tem os dias que a gente não tá bem, né, e mulher, gente, em Tem. TPM, É você não difícil. sabe, que a gente morde, arranca pedaço, entendeu? Tem E de esse repente não é problema. que a gente é malzinha, a gente só está em TPM. Atenuante, né, atenuante ali. É, eu acho. É. Mas a gente tem que se esforçar sempre, né, para a gente poder viver em harmonia acima de qualquer coisa, né, porque a gente vê, às vezes, tem gente que briga, onde vai, briga com as pessoas, é complicado, né, como vive uma pessoa dessa, né. Então a gente só Triste, quer né? viver, A com gente só dá certeza, é aquilo que a triste, gente tem, né? infelizmente. Triste, né? Mas enfim, isso é algo que a gente vai aprendendo, né, mas eu tenho certeza que a gente deixou aqui nesse tempinho, porque se deixar a gente vai ficar conversando aqui um tempão, né, eh um pouquinho daquilo das coisinhas que a gente vai aprendendo, que a gente vai, eh, compartilhando, recebendo, dando, né, e eu acho que essa é a principal finalidade aí das nossas lives de quinta-feira, para a gente trazer essas coisinhas do nosso dia a dia e que, vai passar por dificuldade mesmo, a gente vai encontrar pessoas, vai entrar num dia que não é legal, tal, mas isso é muito importante que você saiba superar e não insistir na advocacia, persistir na advocacia. Isso é muito importante. Antes de a gente dar tchau aqui, eu quero convidar vocês a até convidar a Nana. Todas as segundas-feiras, né, a gente tem um grupo de estudo, então a gente tem a ideia de fazer, a gente sempre traz um grupo de estu um caso, aonde a gente vai ter várias vertentes,
né? Essa semana a gente falou sobre privacidade, falou sobre a questão da violação de dados, então, relacionada a várias áreas do direito, esse é o intuito do estudo de caso, todas as segundas-feiras às 19 horas. Para isso, você precisa se inscrever lá no www.itj.pro.br. A gente vai ter 2 cursos próximos, um tratando sobre recuperação de crédito, na próxima quarta-feira, e um outro muito, muito legal, que é de preposto, que é o Diego, que vai dar, a Nana conhece, junto com o Nilson. Então, Dois curso caras de tops, preposto, trabalhista. tão top, preposto trabalhista, está lá no nosso site, muito legal também. E a parceria com a DLC. Então, para quem não sabe, o ITJ fez uma parceria com uma instituição portuguesa, trazendo outros cursos de áreas diversas, não só do direito, né? Para que a gente, de liderança, de marketing digital, para que a gente possa ter essa visão mais ampla, inclusive dentro da advocacia, e para outras atividades, né? Para o plano B, para o plano C, que eu sempre acredito que a gente tem que ter plano B, plano C, enfim, é muito importante que a gente coloque a nossa cabeça sempre para pensar. Então, tá lá, quem faz esses cursos da DLC tem certificação pela União Europeia. Então, algo muito, muito legal, diferenciado Chique. aí no mercado. Nana, muito, muito, muito obrigada. É sempre muito ótimo bater papo com você. É leve, é gostoso, passa muito rápido, diga-se de passagem, né? E eu acho que é exatamente essa coisa de a gente passar coisa legal, passar coisa positiva, e é isso que você passa. E aonde é que a gente pode te encontrar? Como é que é lá? Como é que a gente acha você no seu canal no YouTube, no Instagram? Olha, o tempo passa muito rápido quando a gente se diverte, né, Thaís? Ainda mais a gente tem essa afinidade, a gente se gosta e aí flui o nosso papo. Muito obrigada por vocês terem ficado até agora conosco. Vocês vão me achar em todos os lugares, estou em todas as mídias sociais, até no TikTok. Mas as mídias que eu mais uso é o YouTube e o Instagram, Doutora Joia. No Instagram é @doutora.joia. E no YouTube é YouTube/Doutora Joia, tudo junto, tá? É youtube.com/Doutora Joia. Eu posto vídeo toda sexta-feira às 18 horas. Eu tô agora numa série que eu tô falando sobre audiências. E no Instagram eu posto conteúdo todos os dias. E eu interajo muito com o pessoal, é muito legal. Vocês são super convidados. Gostei muito de fazer essa live com você, Thaís. A gente já tinha feito outras lives, sempre flui, muito gostoso. Eu gosto muito de falar para o advogado, e eu falo sim com muito carinho, com muito amor, porque eu acho que realmente a advocacia tem que se unir, eu realmente acredito nisso. Então eu falo sim com muito carinho, com muita atenção. Eu ajudo jovens advogados diariamente, tá? Que me mandam mensagens no WhatsApp ou lá no Instagram. E faço isso assim de coração. E é engraçado, porque muitos vêm e ó, tem muito veterano, viu? Tem muito veterano, juro para você, Thaís. Eu fico aqui na miúda aqui, mas tem muito veterano que vem me perguntar coisa. Aí eu fico assim, nossa, né? Caramba, que respeito, respeito total por eles. Mas, e eu sempre digo, né? Porque às vezes vem um jovem advogado ou veterano me falam assim: ah, você, nossa, quanto que eu te devo? Vou te dar um chocolate, eu vou não sei o que. Eu falo assim, não, vamos fazer o seguinte, é tipo uma corrente do bem. Eu fiz um bem para você, agora você faz para um outro advogado, e aí você vai falar para esse outro advogado que ele tem que fazer para outro, e assim sucessivamente, e aí todo mundo se ajuda, a advocacia a ficar forte, fica unida. Então, eu posso ser uma fagulha de pó no universo, mas é assim que eu acredito, e eu acho que aos pouquinhos a gente vai melhorando a nossa advocacia, vai melhorando onde a gente vive, onde a gente mora, onde a gente trabalha, e assim todo mundo fica feliz. Muito obrigada, Thaís. Como é que faz para participar da comissão do jovem advogado? Ah, para participar da comissão. Ó, vou, Da vou UAB contar uma São Paulo. fofoca aqui para vocês, tá? É o seguinte, você vai lá no site da UAB São Paulo, você
lá, quando você entra no site, lá no canto superior direito, vai ter comissões. Você vai clicar, vai aparecer um formulário para você preencher, você escolher qual é a comissão que você quer participar, porque tem várias, e aí você escolhe lá do Jovem Advogado. Mas eu vou te dar um toque aqui para você, jovem advogado que está me ouvindo, porque demora um pouco a nomeação, e esse ano, assim, tá um ano bem corrido. Então, você vai lá, faz a sua inscrição e depois chama a gente lá no Instagram, tá? Que aí a gente coloca você no grupinho do WhatsApp e aí você não fica esperando sua nomeação, porque normalmente fica esperando nomeação, demora, e aí você não entra no grupinho, aí fica perdendo tempo. Então, chama a gente lá no Instagram, pode chamar no meu particular, ou você chama lá da comissão, que é @jovem.advocacia.oabsp. E aí a gente coloca você lá no grupinho e você já começa a participar. Tem grupo de estudos, tem grupo de artigos, tem o grupo de membros. É muito legal, inclusive, agora ainda esse semestre a gente vai disponibilizar 2 cursos, até pelo ESA, se eu não me engano, gratuitos. Mas não vou falar ainda do que é, porque a gente ainda faltam umas confirmações. Mas eu vou dar um spoiler, é de oratória, que é super pedido pelo pessoal. Então acompanha a gente lá nas mídias sociais, que vai vir coisa boa por aí. Ótimo. Então, gente, Nana, muito obrigado, muito obrigado, gente, por estar mais uma noite com a gente aqui. Na próxima segunda temos o grupo de estudo, na terça temos a live do ITJ e na quinta a gente está aqui de novo. Um beijo, beijo, Nana. Beijo, Jaya. Feliz aniversário de novo. Beijo. Em Beijo. breve estaremos juntos. Beijo.